Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos semeando em sua vida 25 sementes para você semear no seu ano de 2025. Nossa semente de hoje é: não dê lugar ao diabo, ou seja, não dê acesso a ele em sua vida. Eu estava lendo um livro que se chama Acesso Negado. É um livro do autor John Bevere e ele explora esse texto de Efésios, capítulo 4, versículo 27, que diz assim: não deis lugar ao diabo. O livro se chama Acesso Negado, fecha a porta para o diabo com uma simples decisão. E eu gostaria de deixar então para você um resumo dessa leitura, alguns pontos chaves de como ele desenvolveu esse versículo. Primeiro, ele fala que nós devemos identificar lugares que por negligência nós demos lugar ao diabo. Significa que nós permitimos a ele que ele tenha influência ou acesso em algumas áreas de nossa vida. E ele então nos encoraja a identificar esses lugares. Então, o que nós podemos concluir? Primeiro, que esses lugares eles foram dados, essas áreas foram dadas a ele, permitido que ele entrasse e agisse por pecados não confessados. Qualquer pecado que não tenha sido confessado e renunciado pode ser uma porta aberta para o inimigo agir em nossa vida. Outra porta é a mágoa e a falta de perdão. Guardar ressentimento e não perdoar os outros pode dar espaço ao inimigo para causar mais divisão e sofrimento. Outras são as influências negativas, as amizades tóxicas, os conteúdos impróprios e os hábitos destrutivos são exemplos de influências que podem abrir portas para o inimigo agir em algumas áreas da nossa vida. Mas como nós podemos fechar então essas portas? Bevere ele enfatiza a importância de tomar medidas ativas para fechar essas portas. Ele oferece então orientações práticas como: primeiro, o arrependimento, ou seja, voltar-se para Deus com um coração verdadeiramente arrependido e não um coração com remorso, Porque o coração com remorso é aquele que sente uma tristeza momentânea, mas ele volta a cometer o mesmo erro, o mesmo pecado. Um coração realmente arrependido, ele nunca mais volta a fazer. Então é essencial para nós removermos qualquer ação do inimigo em nossa vida. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, nós temos esse ponto de reforço de como nós podemos não dar acesso ao inimigo em nossas vidas. Diz assim, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o ponto principal também do livro, ele fala como a gente pode ter acesso negado a Satanás na nossa vida, é por meio da obediência e também por uma vida de santidade. A obediência à palavra de Deus que nós falamos ontem, Leia e também pratique a palavra de Deus. Então, seguir os mandamentos bíblicos é uma forma de fechar a porta ao inimigo. João 14,15, ele diz assim: se me amais, guardarás os meus mandamentos. Outra coisa importante é o perdão, Nos livrarmos de toda mágoa, ressentimento,
Mateus 6, 14 e 15, ele reforça essa nossa necessidade de perdão. Liberar perdão àqueles que nos ofendem impede que a amargura se enraize e assim abra um espaço para que o inimigo possa atuar em nossas vidas. Então, uma vida de santidade e pureza também é uma forma de você manter Satanás afastado de qualquer área da sua vida. Então, viver em santidade é vital para evitarmos qualquer acesso do inimigo. Ele discute, nos dá a importância de nós separarmos do pecado e buscarmos uma pureza contínua, sempre procurando guardar a santidade de Deus em nossa vida. 1 Pedro, capítulo 15, 16, nos diz, sede santos porque eu sou santo. Então, é um exercício importante a obediência e a santidade, guardar a pureza de Deus em nossas vidas. Ele também ensina nesse livro que os crentes têm autoridade espiritual em Cristo para resistir ao diabo. Como nós sabemos, Tiago 4,7 é uma passagem crucial para isso. Ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então ele incentiva a nós exercermos a autoridade e fecharmos as portas do inimigo. Como? Sujeitando-nos a Deus, sendo submissos a Deus, a sua palavra, suas leis, seus mandamentos, princípios e autoridade. Outra coisa importante é a comunhão, a comunhão, a importância de nós estarmos em comunidade. Esse é um suporte mútuo e um ponto muito forte. Estar em comunhão com os outros crentes oferece proteção e também fortalecimento espiritual. Hebreus 10, 24 e 25, ele nos dá essa base, da importância de nós não deixarmos de congregar, como é costume de algumas pessoas. Então, porque a importância de estarmos juntos como igreja, como corpo de Cristo. Nós precisamos também estarmos sempre em vigilância, vigiando, orando. Isso requer uma contínua reflexão sobre as nossas vidas, nossa vida espiritual. Ele sugere práticas para nós como diárias, como a oração, como a leitura da Bíblia, como um autoexame para garantir que não estamos abrindo portas ao inimigo. Qualquer área da nossa vida que não esteja progredindo, dando frutos e prosperando para a glória de Deus, pode ser que nós tenhamos dado um espaço para ele agir em nossa vida. Então, Efésios 4, 24, 27, ela nos oferece um guia prático espiritual que nos ajuda a viver em obediência, em pureza e vitória espiritual. Então, fechando as portas ao diabo e abrindo caminho para a presença e as bênçãos de Deus em nossa vida. Por isso, então, é importante nós guardarmos isso em nossos corações, de como nós podemos negar o acesso, fechar a porta para o diabo com uma simples decisão, que nos pede Efésios 4, 27, não deis então lugar ao diabo. Como nós vimos, então, o que é importante para a gente manter uma vida vitoriosa é seguirmos então o arrependimento e a confissão, reconhecendo os nossos pecados, confessando os nossos pecados, mudando de atitude. Então, tome medidas práticas para mudar o seu comportamento e suas atitudes que ofendem a Deus e a sua santidade. Seja obediente à palavra de Deus, siga os mandamentos de Deus, tenha práticas espirituais, como já falamos, uma vida regular de oração, de leitura da Bíblia e sempre procure estar em comunhão com os santos. Uma coisa importante também, porque a nossa mente é um campo de batalha, onde o inimigo ele ganha terreno. O lugar que nós damos é a nossa mente, tudo começa na nossa mente. Então é importante a gente estar sempre renovando a nossa mente com a palavra de Deus, sempre nos encorajando
para que haja mudança de mente, pensamentos positivos, substituir os pensamentos negativos por verdades bíblicas. É muito importante isso. Nós fortalecemos a nossa vida espiritual com oração, com jejum. É dessa forma que nós nos fortalecemos e buscando sempre um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. É dessa forma que nós vamos resistir ativamente às tentações e aos ataques espirituais do inimigo contra a nossa vida. Sejamos vigilantes às táticas do inimigo, nos protegendo e, como diz 1 Pedro 5,8, sejamos sóbrios e vigilantes, temos discernimento para identificar quando ele está tentando ganhar terreno em nossa vida. Então, não dê acesso ao diabo. Continue seguindo os conselhos da palavra de Deus. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá.